Boa noite. Meu coração tá batendo forte, porque falar sobre a infância, falar sobre a maternidade é um dos assuntos mais importantes para mim, como mãe, como pessoa que educa, como uma cidadã que deseja uma sociedade melhor. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito importante nesse meu processo de maternidade, que é a Evânia Reicher, que já entrou aqui, já vou chamá-la. Aqui. A Evânia é uma terapeuta de abordagem psicocorporal, trabalha em parceria. Oi, Olá, Evânia, querida. oi, oi. Oi, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem e tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ou tá baixinho? Não, tá ótimo. Coloquei um fonezinho aqui para não pegar o movimento da rua. Sim. Querida, muito obrigada, gratidão imensa por aceitar esse meu convite, de estar disponível aqui nessa sexta-feira, com, com tantas outras coisas que poderia fazer, inclusive descansar depois de um dia inteiro de reuniões que eu sei. Então, realmente, muita gratidão mesmo. Eu estava falando da importância, meu coração está acelerado, estou muito emocionada pela importância que esse assunto tem para mim e para muita gente, que eu sei que vão chegando aqui aos pouquinhos. A infância, a gestação, o parto, a educação, a não violência na criação dos filhos, o amor, e eu estava te apresentando, então falando que tu és terapeuta de abordagem psicocorporal, é escritora e professora do Vale do Ser, junto com o Sérgio Veleda. E vocês desenvolvem Exato. projetos de prevenção da infância e adolescência através de palestras, cursos, seminários, formações com estudos e vivências profundas sobre fases da infância, dignidade infantil e prevenção na formação do caráter. És autora deste livro Infância, a Idade Sagrada, e que é também a base do curso que vai começar em breve, Vínculos Vitais, do qual eu fiz em 2013, quando eu estava grávida. A gente já vai falar sobre isso. Eu só gostaria de começar, eu estava revendo o livro e gostaria de começar pelo final, quando tu falas que... Eu vou ler o trechinho. O Uhum. grito de amor à infância, registrado há cerca de um século no poema Amor, do poeta russo Vladimir Mayakovsky, empresta sua beleza e inspiração ao presente projeto Vínculos Vitais, a Infância e a Idade Sagrada. Os nossos estudos sobre a infância, assim como o programa educativo Vínculos Vitais, nasceram desse poema em uma tarde de outono, nos campos doces e calmos do Vale do Ser, lá onde a vida ainda é criança. Vale do Ser é um lugar maravilhoso, em Morro Reuter, sede da maioria dos cursos quando presenciais. Em breve Sim. voltará a ser, né? Ao poema, vamos ao poema. O amor. Talvez, quem sabe um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela, que também amava os animais, entrará sorridente, assim como está, na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que, na certa, eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá. O coração destroçado, já pelas mesquinharias, agora vamos alcançar tudo o que não podemos amar na vida, com o estelar das noites inumeráveis. Ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e serviço. Ressuscita-me, para que ninguém mais tenha que sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me,
para que a partir de hoje, a família se transforme. E o pai seja pelo menos o universo. E a mãe seja, no mínimo, a terra. Eu me emociono sempre que eu leio a música, ou que alguém lê, né? Porque é um poema muito, muito bonito. É muito bonito. A gente vem de tanta violência, né, Vânia? Inclusive, violências não tidas como violências em casa. Quando eu fiz o curso em 2013, eu estava grávida, eu assisti o filme O Renascimento do Parto. E eu pude perceber, então, que aquilo tido como corriqueiro, comum, como a cesariana, não era assim. A gente acaba tratando como habitual, normal, coisas que não foram assim, que não são assim, que não deveriam ser. Ou seja, nós, gestantes, mães, famílias, acabaram por perder um poder de autonomia sobre o próprio parir, sobre o próprio nascer. E a partir daí, então, eu fui ao curso Vínculos Vitais na busca desse empoderamento, né? A busca de retomar esse lugar de natureza, esse lugar amoroso da vida, na gestação da vida, na criação da vida. E em uma das experiências do curso, e a partir dele, e sigo assim até hoje na minha maternidade, procurando desaprender coisas que eu aprendi como o jeito certo de fazer. É assim, sempre foi assim e assim será. Sim. Violências, de alguma forma, por mais sutis que sejam. Por me ver sendo mãe, com uma certa autoridade, uma certa hierarquia, buscamos a heterarquia, né, esse termo, mas há uma... Eu vim antes do meu filho, de alguma forma, né? Então há uma diferença, há um lugar, há um poder. E o desejo de não agir com um poder repressor ou gerar traumas, gerar neuroses, né? Então, Evânia, num dos exercícios eu pude sentir esse peso, né? Essa responsabilidade e esse tremendo amor, perdoando muito a minha mãe, né? Entendendo o que ela fez, como ela aprendeu. E entendi também o meu trabalho em desaprender essas coisas e aprender coisas novas a partir deste vasto estudo teu, do Sérgio e de tantos autores como Maturana, principalmente Reich, Daniel Stern. Então, Evânia, vamos começar nossa conversa conta pra gente, por favor, como foi esse teu despertar desse trabalho, dessa construção e como ele é elaborado, de uma maneira assim que a gente possa trazer para as pessoas que estão nos assistindo alguma pergunta e saber como elas podem entrar em contato com esse trabalho de maneira mais prática. Claro. Bem, trabalhei muito tempo primeiro é uma alegria, Fernanda, estar aqui contigo, é uma alegria ouvir a tua fala, o teu depoimento, uma alegria te ver lendo o poema, conecta assim com o sentido disso tudo. Obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui também. Então, bem, eu fiz magistério antes de andar por outras coisas e trabalhava com crianças bem jovem ainda.
E depois, como terapeuta, ou mesmo antes, quando atuei como jornalista, eu escrevi sempre sobre cultura e sobre comportamento, sobre psicologia. Depois, como terapeuta, eu comecei sempre a ver sempre o mesmo tema. Sempre são as feridas que nós trazemos da infância. Sempre essas dificuldades, né? E quando eu tinha 15, 16 anos, eu tive o contato com a obra do Reich, na casa de um pai de uma amiga que era psicólogo, um cara mais arrojado para a época, e ele me deu um dos livros, né, que era a Função do Orgasmo na época, e depois eu li Escutas a Ninguém. Em seguida eu tomei contato com as ideias desse primeiro projeto de prevenção das neuroses, como o Reich chamava, que ocorreu na década de 20 na Áustria, e que, assim, essa ideia de trabalhar com o saudável, de olhar para o saudável, de olhar para a vida, essa vitalidade que tem nas ideias reichianas, esse tesão, essa paixão, essa poesia que está nas coisas. E aquilo começou a me inspirar desde aquela época, mas era uma coisa que não existia aqui no sul do Brasil. Ninguém conhecia Reich, né? A primeira pessoa que eu encontrei, que conhecia mais profundamente Reich, eu me apaixonei, que foi o Sérgio, né? Então foram uns encontros por muitos caminhos. Mas aí, assim, eu tô com esse trabalho há muito tempo, pensando e trabalhando, fazendo revisão biográfica com as pessoas, trabalho sobre si, porque esse trabalho da prevenção é um dos braços do Vale do Ser, né? Do nosso trabalho, né? O Vale do Ser lá é um sítio, é uma sede, e nós temos o nosso trabalho, que é o Vale do Ser, que acontece aqui, na Espanha, muito na Espanha, em outros lugares. Também tem o centro de meditação e toda a área terapêutica mesmo, de revisão biográfica. Aí um dia eu estou no consultório trabalhando com uma pessoa e chega alguém trazendo uma cartinha de uma criança, né, de 11 anos, tal, que tinha se suicidado. E aquilo foi muito impactante para mim. Eu fui para o banheiro depois e a pessoa saiu, eu voltei para a sala e entrei num choro muito forte e eu pensei, amanhã eu vou começar. Porque eu estava para fazer o tal do livro e tal. E aí fiquei 3 anos enfiada mesmo, porque eu não fiz quase mais nada, tudo que eu fazia, eu estava no meio também pesquisando e concluindo algo que é um tema da minha vida. Aí aconteceu em seguida, esse livro também tocou muitas pessoas, ele foi lançado em vários países, Espanha, Argentina, Colômbia, né? Começou a acontecer na Espanha, ele aconteceu de uma maneira muito forte. Na verdade, é o tema, né? O tema, a urgência do tema. E a partir daí, eu comecei a me dedicar muito, a viajar muito também com esse trabalho. É um tema que quem faz o curso comigo sabe, né? Outros trabalhos a gente tem uma formação em prevenção também, que é esse tema ampliado, convivências psicocorporais e tal. Agora tem um formato online, ao vivo, que eu digo, porque está muito legal, assim, eu estou sentindo que ele está funcionando muito bem, com dinâmicas diversas. Mas ele começa a ser um sentido maior, porque eu considero um dos temas mais urgentes da atualidade. Como tu colocaste muito bem, é urgentíssimo. É urgentíssimo porque basta olhar para fora, basta olhar para a sociedade como um todo e a gente vê a realidade como ela está. Isso não vem do nada, né? O aumento de suicídios de adolescência, de crianças, a depressão se tornando a doença mais grave do mundo hoje, né? Com uma gravidade, uma dimensão assim impressionante, os processos de adição, adição destrutiva e tal, tudo isso não é uma coisa que está do nada, isso tem um link direto com o início da vida, inclusive. Tem um link com a primeira infância. Então, nós vivemos uma sociedade muito esquizofrênica, vamos dizer assim. Ela não conecta uma coisa com a outra, né? Ela não investe em prevenção, ela não pensa em prevenção. Inclusive nas nossas formações, em psicologia se fala pouco, em pedagogia, mesmo eu tenho uma amiga que é psiquiatra, ela disse, nunca ouvi falar em prevenção, em projeto de prevenção. Ele trabalha muito com a doença. E o Reich, aí na década, início do século passado, ele cria
através de um livro, inclusive, que ele tem, mas um projeto que ele teve, desculpa, chamava Crianças do Futuro. Ele cria o primeiro projeto de prevenção na época. Ele começou a trabalhar com pais, educadores, profissionais de diversas áreas, uma equipe multidisciplinar. Ele era médico, cientista, e ele começa a trabalhar com essas pessoas para buscar parâmetros. Que parâmetros se tem de desenvolvimento saudável? E o que é a saúde? O que é isso? Né? E ele tem alguns conceitos que me mobilizaram muito sempre. Né? Ele diz que o adulto tem a compulsão a educar. E tem uma compulsão a intervir, né? E ter que colocar alguma coisa quando não é necessário, muitas vezes, né? E aí nós temos um modelo educacional, ele também diz, né? Precisa educar o educador, porque o adulto, né, reproduz as feridas de sua infância em seu modo de educar, em seu modo de reagir. E aí nós começamos todo um processo, como tu sentiste isso também, eu também, na minha vida inteira, né, querendo uma vida mais livre, uma infância mais vital. E a vitalidade, ela não é teoria, ela não se faz com a cabeça. Ela precisa ser preservada os primeiros anos de vida, né? Nós precisamos que se constitui a vitalidade de alguém. Eu não sei se há herança maior na vida do que deixar para um filho que ele se torne vital, vivo, cheio de ânimo, de inspiração, de potência. E aí ele dá conta de tudo na vida. Pode acontecer pandemia, pode acontecer o quê? Ele não vai estar pensando em suicidar, ele não vai estar pensando em matar alguém, ele não vai se deprimir. Porque ele tem uma base. É uma educação emocional, né, Vânia? Nesse lugar que a gente está, né, que é super preocupante de pandemia, 1 ano e meio confinados, onde a nossa energia vital ficou restrita ao ambiente doméstico, né, surgiu um agravamento dessas reatividades aprendidas e muitas vezes neurotizantes. Eu tenho um filho de 7 anos, né? A minha preocupação maior foi a saúde emocional do meu filho, né? E voltando lá para o início da infância, então, uma das coisas que aqui a neurociência hoje traz é o desenvolvimento do cérebro, a gestação extrauterina. Depois que a criança nasce, é preciso desenvolver ainda 75% do cérebro ainda está a ser desenvolvido. E ele acontece a partir do afeto, do contato, do tato. E a importância que tem, então, este colo, o amamentar, o atender a criança, e o quão desafiador isso é, muitas vezes, para as famílias, né? Eu mesma fui te procurar, super cansada, sem saber o que fazer. Meu filho mamou até 2 anos e meio, e foi uma criança que sempre acordou à noite. E eu sempre fui muito dorminhoca, então aquilo me desestabilizou tanto. E como a gente, nós adultos, pais, muitas vezes não estamos conscientes do que está acontecendo com a criança, o que está se passando no desenvolvimento cerebral, o que ela não concatena ainda. E muitas vezes a gente leva para o pessoal e acaba agindo com uma reatividade, ou entra em técnicas para domesticar a criança, ou treinar a criança para não mais chorar, gerando uma sensação de quê na criança? De abandono, de não ter as suas necessidades básicas atendidas, o que lá no futuro vai representar alguma neurose, né? Então, e sendo o tato para mim um dos focos dos meus trabalhos artísticos, meu interesse acadêmico também, o significado humano da pele, do contato, do acarinhar, e o quanto isso a ciência corrobora. Eu gostaria de conversar contigo um pouco sobre, então, essas etapas que a gente pode esboçar rapidamente, desde a gestação, do parto, até o que as pessoas podem esperar dessa prática do curso Vínculos Vitais. Tá, legal. Queria só colocar uma coisinha antes disso, que tem conexão.
Tu falaste no processo de desenvolvimento emocional, na educação emocional, sim, isso é um ponto importante, mas tem aspectos como o desenvolvimento psicomotor, por exemplo, são além do desenvolvimento, né, cognitivo, cerebral, tem músculos que se ativam em determinada fase. E se eles não são ativados, eles se tornam músculos que a gente chama de músculos desistidos. Músculos eternamente, por exemplo, hipotônicos. Então, o desenvolvimento ele tem uma gama muito grande. No Vínculos, a gente olha tudo isso. Corpo, a conexão direta, não há separação entre corpo, formação do caráter, mente. Tudo está se formando junto. E é preciso que a gente compreenda isso, porque isso é um conhecimento novo. Né? Faz um século só que Reich, que Freud descobriu, um pouco mais de um século, a relação entre doença mental e infância. Depois vem Reich e começa a trabalhar com a ideia de infância e saúde. Então, o que é um século na história? Nada. Né? Tanto que tu observa, quando tu tentas colocar uma outra forma, como tu deve ter feito, e muitas pessoas que eu trabalho, eu mesma, quando criei meus filhos, o mundo todo diz não, castre. Né? Quando nós trabalhamos com o conceito de autorregulação não é permissão de tudo. A contenção é necessária e a permissão é necessária, é o equilíbrio aí que a gente vai, não tem regra, né? Não tem receitinha para isso, a gente vai aprender, mas é preciso conhecer e compreender. Por exemplo, nós trabalhamos no meu livro e também nos cursos, né, com o mapeamento da gestação, que é a primeira fase dentro desse mapeamento, até a adolescência. Né? Porque é um ciclo hiper interligado, muito interligado. Né? Agora eu estou escrevendo um livro sobre adolescência, embora tenha um capítulo importante dentro do livro da infância, fecha, né, a adolescência, mas agora eu estou com um trabalho sobre a adolescência que deve sair o ano que vem, no máximo. Então, o primeiro período, que é gestação, parto e primeiros dias, primeiros meses de vida, né, com a graduação, é um período muito importante. E ele geralmente nem está mapeado, né, não estava antigamente mapeado. O desenvolvimento começava oficialmente a partir do nascimento, na fase conhecida como fase oral. Mas hoje se sabe, a neurociência mostra, prova, mas quem começou a trabalhar com essa ideia da gestação ser a primeira etapa foi uma ideia de Reich, porque via que a gestação precisava muito da prevenção. E as matrizes que acontecem ali, o momento do nascimento, né, o momento do parto, a humanização do nascimento é muito importante. Mesmo quando uma cesárea é necessária. Às vezes uma cesárea é a melhor saída, né, mas é uma cesárea que vem por uma necessidade médica, e não a realidade que a gente vive hoje, que tu engravida, vai no médico e já sai com agendado. As crianças nascem hoje de segunda a sexta, das 8 às 6. Né? É mais ou menos assim. Né? É a perspectiva e o pior, médica, né? O que é sério nisso tudo? As crianças, muitas têm nascido, não exatamente por ser por cesárea, mas elas têm nascido antes de estarem prontas para nascer. O que desencadeia o processo do parto é quando o pulmãozinho está pronto. E ele come todo um processo que vai desencadear o processo do parto. E quando isso acontece antes, geralmente esse bebê que ele nasce? Ele vai direto para a incubadora. Ele não vai direto para o peito do corpo da mãe, que é o lugar onde ele tem que estar, no corpo dessa mãe. É ali, é pele. É pele, contato, calor, quentura, ocitocina que está no ambiente. Né? Então, esse é o primeiro registro, a primeira estima. Eu sou bem-vindo. Eu sou eu aqui nessa quentura. Não é uma estima cognitiva, é um registro psicocorporal, um registro corporal. E aí a gente vai vendo, né, que um bebê que nasce aí por cesárea antecipada, não por necessidade médica, mas por escolha, porque eu quero, às vezes, até tem gente que calcula na numerologia, qual é a hora e o dia. Quer dizer, onde nós estamos? Né? Nós somos a única espécie animal em que pouco tempo, se seguir assim, a fêmea não é capaz de parir. A única espécie de todas as espécies animais. Né?
Então, eu quero deixar claro, eu não tenho nada contra a cesárea, eu acho a cesárea uma coisa maravilhosa, mas essa coisa de o bebê nascer antes de estar pronto para nascer, eu acho uma violência, porque esse bebê vai para a incubadora, depois ele muitas vezes fica com problemas respiratórios ao longo dos dois primeiros anos, fica suscetível, né? E tem esse primeiro registro. Os primeiros meses, todo o período puerpério, que é esse baile que a gente leva, né? De não dormir, de acordar, de se transformar, porque é um rala-ego, né? Eu digo, a maternidade, a paternidade, tu tem que acordar quando tu tá morto de cansado, quando tu tem que estar ali, tu tem que estar calmo e tal. Quer dizer, é um processo de transformação, né? A gente E a se transforma. educação, então, isso, É, a cada etapa, eu sei, aquilo lá foi fichinha perto de coisas claro, que eu claro, claro, me deparo hoje, claro. mais Então, a complexas. partir desse período, nós trabalhamos com a sobreposição das fases. Então, essa primeira fase, estação parto, primeiros 10 dias, hipersensível, a sensibilidade ainda é uterina, né, com o estado como se estivesse dentro do útero. Mas os primeiros 3 meses todo é o período que se chama de esterogestação, né? Como se a gestação fosse 12 meses. Esses 3 meses são muito importantes, né? E é o período puerpério, não só feminino, masculino também, porque há homens que se deprimem, há homens que passam por crises. Então, são muitos conceitos que, na realidade, eles estão afetando a vida das pessoas, eles estão afetando esse bebê. Mas esse período é um período lindo, um período sagrado, né? E a partir do nascimento já está começando a fase oral, período de incorporação, período de necessidade, que vai se sobrepondo. Então, todas as etapas nós trabalhamos com essa dinâmica da sobreposição, né? Que uma está terminando, não é terminando, mas está diminuindo o protagonismo e a outra vai tomando o protagonismo. E na fase oral, olha só, quando a gente olha, Fernanda, para tudo que está nascendo, se a gente sabe que está nascendo naquele momento a confiança na vida, a confiança nas pessoas, a fé na vida, a fé em mim mesmo, que está nascendo nesse momento junto, a alegria, não é pouca coisa. Está nascendo o humanismo. Humberto Maturana diz que o humanismo nasce no primeiro ano de vida, quando se vê o outro como pessoa e somos vistos como pessoa, né? Esse suprimento, né, maravilhoso que se dá aí, que é fisiológico. Não adianta eu olhar para o meu filho lá no bercinho e dizer, eu te amo. Te amo nesse ano de vida é corpo, é pele, é beijo, é calor, é quentura, né? É toda uma coisa de contato muito forte. E aí Cheiro, nós temos essa loucura. eu não usava desodorante, eu lembro, eu não usava nada com cheiro para ele sentir o meu cheiro. Aham, exatamente, essa coisa fisiológica, essa quentura. Aí nesse processo todo aí, vem só um pouquinho, não quero me deter tanto nessa fase, mas não sei qual é o tempo que a gente tem, que Não, nós temos está... meia hora, Tá, meia hora, então né? vamos agilizar aqui. Então, observa, aí é que tu falaste antes no sono, né? E de uns anos para cá, né? Agora já está se desfazendo isso, começou essa loucura, né? De o bebê nasce, tu coloca no quarto, no quartinho dele, né? E os pais ficam no outro, o bebê fica lá, e aí começa a loucura, porque os pais passam a noite toda acordados, levantando e correndo, é uma exaustão, né? E pior, né? Proposta de deixar o bebê chorar até dormir. Ele dorme. Ele dorme, chora, chora, cai de cansado, dorme, mas ele não é que ele dorme, ele colapsa. Inclusive havia livros, né? Há livros indicando esse método. E isso eu participo colaboro com uma pesquisa feita pela Universidade do País Basco, na Espanha. Era uma pesquisa grande sobre o coleito, né? E especialmente essa questão do sono também. Avaliando os danos disso, os danos, né? Os danos. Porque isso nunca ocorreu na humanidade ao longo de milênios. Os filhotes ficam perto quando eles são bem pequenininhos. Depois tu vai fazer na passagem, claro, vai ter o quartinho deles, vão para lá, né?
Então vai fazendo, essa coisa vai para lá, vai para lá e tal, vai concluindo, mas os danos disso são muito grandes. Então tem todo um olhar, né, sobre isso muito forte e uma mudança. Bem, essa fase cheia de confiança, de alegria, de fé, de um bebê que nasce hiper dependente, um ano depois está de pé, né? Está de pé, começa a dar os primeiros passos e caminha na confiança de olhar no teu olho, e aí ele faz de conta que tu está sendo segurando ele, e tu faz de conta que está segurando e ele anda, né? Lindo, né? Aí já começa depois o período, a segunda fase, que geralmente se conhece como fase anal, com divergências assim um pouco de períodos, detalhes, né? Eu chamo no meu livro de fase de produção, também chamamos de autonomia, vontade, né? Dentro da Biodynamic, que é uma outra linha que a gente segue e trabalha com autonomia e vontade. É o período que está nascendo a autonomia, a vontade própria, a apropriação do corpo. Eles com 2 aninhos, eles deixam de ser bebês oficialmente e se tornam crianças. E eles se sentem assim, né? Eles estão assim, se nada aconteceu muito grave até então, eles estão com o corpo retinho, né? Alinhado, te olham dentro do olho e dizem não, E né? chuta, Não, e soca, e não. diz E aí não, começa. esperneia. Claro. Então, um monte de coisa que está se constituindo ali, né? Vontade própria, autonomia, né? E aí sim, aqui tu vai começar com os primeiros limites, né? Os primeiros limites dentro de um ajudando a contenção, ajudando a regulação disso. E não antes. Porque eu me lembro, né? Minha mãe, uma mãe muito querida, mas eram os conceitos da época. Eu me lembro que ela dizia assim, quando eu tive meu primeiro filho: não pega muito no colo para não acostumar mal. Não dá Acostumar mal, balda. não tem nem cérebro constituído ainda para manipular. E dizem ainda hoje isso, né? Ou Vai criar tira, não, balda. Eles tira, dizem. criar balda. Tira o dedo da boca, quando a criança põe o dedo da boca no primeiro ano de vida, ela precisa descarregar a carga toda que está aqui. Ela precisa, né? Então, tirar toda criança que pode explorar. Opa, ficou mudo. Evânia, eu não tô te ouvindo. Segue me ouvindo? Deu. Agora tô. Deu, voltou. Deve ter Deixa eu desconectado tirar o aqui. fone. Ele tava todo carregado, não sei, foi rápido. Então, então, todas essas coisas são conceitos que estão o tempo inteiro pressionando a gente. Então, tem que tomar consciência, tu tem que estudar um pouquinho. Não é para Pois você fazer é, uma coisa isso, né? complicada. É Se isso, entender, é isso. isso a gente devia estar estudando na escola, na verdade, né? Exato, exato. E isso, esse olhar, Evânia, que eu chamei de uma educação emocional ou mais biofísica, psicocorporal, essa educação a gente não tem, né? Uhum, Então é preciso ter a maternidade para mim foi uma oportunidade de aprender sobre tudo isso. Então uhum, eu não só aprendo para o meu filho, mas aprendo para mim mesma. Estou diante de uhum. muitos conceitos, muitas filosofias, muitas práticas que eu desconhecia até os meus 40 anos. Ah, Então, é uma grande oportunidade de desenvolvimento, educar o educador, né? Então, a gente se eu vejo isso assim. transforma, né? A gente se transforma eternamente e é maravilhoso, né? E é Bem, nesse necessário se período, impor. É é, necessário se impor e dizer não, eu não quero que arranquem meu bebê no forno. Meu filho nasceu com 41 semanas. Eu tinha feito a retirada de mioma, então eu não tinha indicação de parto normal, uhum, natural. Mas com o apoio da minha obstetra e do meu acupunturista, fui ao hospital para ter alguma segurança, não me anestesiei nem nada, então tive o parto natural. Quando ele saiu, estava com 2 voltinhas do cordão. E tudo bem. Não apareceu uhum, na ecografia 3 dias antes. Então, uhum. há uma criação de tanto medo na mãe, que já está ali tão vulnerável, tão sensível na gestante, que a gente acaba submetendo. Então, é preciso realmente acionar através do conhecimento,
que, né, tantos autores como tu nos trazem, e dizer, não, é do meu jeito, eu sou a Buscar protagonista nesse projeto. profissionais, né? Buscar profissionais, né, querida, que estejam alinhados, né? Porque tem, né, profissionais que estão alinhados, cuidando, contemplando isso, né? Mas assim a gente vai para ao longo de todo o desenvolvimento, né? Por exemplo, o período de produção, como está falando, que nasce a autonomia, depois. Oi, o que que deu aqui? Tá Aquela bem? sujeirada toda, e, né, aquela lambança que a criança faz. É, o comer, imagina aprender a comer sozinho, caminhar sozinho, correr. Então, o controle dos esfíncteres, tudo isso é um tempo todo, né? Que precisa se compreender e não seguir formas. Nós trabalhamos muito com a ideia de compensação hoje no trabalho, que naquela época eu acho que não tinha quando fizeste, né? Pois é, Então, curiosa por isso, quero que fale sobre isso. é Que tem. Eu vou fazer, viu, Evânia? Você está falando com a Ed ótimo, hoje. ótimo, vou adorar que tu fizeste, que isso faça. Vou reciclar. Vai ser maravilhoso, ótimo. Então, observa uma coisa, assim, cada período, eu quero passar as fases como tu passaste, mas só colocar essa coisa da compensação. O trabalho todo que nós fazemos, que eu faço com pais, com gestantes e tal, por exemplo, um bebê nasce prematuro. Então, nós sabemos que esse bebê nasce prematuro. Então, nós já começamos a compensação ali, quando há uma família consciente disso, ou que fez o vínculo, ou que está, ou outro caminho, mas que tenha consciência da prevenção aí. Tu começa a compensar, o que tu faz? Tu trabalha uma amamentação mais longa, mais contato olho no olho, mãe e bebê, mais pele, mais tempo de amamentação, muito mais do que tu faria. Tu começa a compensar para abrandar o que pode, os registros de falta que pode estar ali. E assim a gente vai em cada etapa. Isso é um estudo que a gente faz. Se tu vai fazer, a gente vai estudar isso. É muito legal, é muito inspirador, traz muita esperança, né? Porque tu pode compensar, porque acontecem muitas coisas que são de força maior, né? Ou coisas que a gente não sabia, ou que a gente não tinha consciência. Às vezes os pais, quando começam a olhar para o trabalho de prevenção, eles ficam com culpa. Eu sempre digo, a culpa não ajuda nada. É um tema novo. Nós temos que trabalhar com a compensação. Se já aconteceu, sem idealização, sem perfeição, sem polícia, eu digo, né? Sem polícia, mas com O consciência. termo, o termo suficientemente bom, para mim, é apaziguador. Porque a Sim. culpa, nós temos, eu não sei como se isentar da culpa de uma maneira total, né? Ela vem e vai, mas entender que nós somos o melhor que nós podemos naquele momento e buscar informação para que as nossas escolhas estejam atualizadas, né? E que vão ao caminho do amor, ao caminho do desenvolvimento saudável. Né? É uma forma de acalmar o coração. Porque os pais, em princípio, eles querem fazer da melhor forma, né? Assim, às vezes há uma desinformação muito grande, às vezes o seu caráter atua muito, né? Sua irritação, então a tomada de consciência ajuda muito nisso, né? E ter informações assim ajuda muito, né? Sensibilizar-se, né? Então a gente vai vendo cada fase, né? Período de identificação, quando começa o processo da identidade sexual, com todas as mudanças que a gente está tendo agora, isso como é que vai acontecer depois, as mudanças de gênero, as novas famílias, isso é um tema, não adianta ficar fixado no passado, porque nós estamos vivendo a época da revolução de gênero, né? Isso é uma mudança muito importante, os tipos de família. Então, é todo um processo que a gente também entra, né? A identificação sexual, aí está nascendo a curiosidade ali dos 3 aos 6, que o Rai chamava de primeira puberdade, né? Porque é muita energia, muita vitalidade, é subir em cima do sofá para fazer show, né? É imaginação, muito amigo imaginário. Então, um período assim, e também um período de poder, né? Então, eles às vezes usam o poder sobre os pais. São muitas coisas em cada etapa, né? E coisas que estão nascendo preciosas, né? A gente estuda a fase com o desenvolvimento saudável, o potencial dela. Depois nós estudamos a formação do caráter, ou seja,
que tipo de caráter, não como bom ou mau caráter, mas como personalidade característica, né? A partir de um olhar haitiano, né? Então, a gente começa a ver como isso se estrutura no corpo, que tipo de traços no comportamento gera, né? A partir daquela fase. E depois trabalhamos o processo de compensação. Isso é cada encontro, cada aula, vamos dizer, 5 horas, é uma fase, a formação do caráter relacionado ali e compensação. É bem dinâmico, bem pedagógico, está bem organizado no sentido de complementar isso. Então, depois do período da sexualidade infantil, que começa a se manifestar mais, identidade sexual, nós vamos entrar no período de estruturação do caráter, que é o período que nasce a opinião, que é um tema super importante, né? Opinião, a formação de opinião é um período de estima operacional, é estima pelo que eu faço, o valor que eu dou ao que eu faço, que depois na vida adulta isso nos afeta, que a gente não consegue cobrar pelo que faz, não consegue valorizar o que faz. Então, é toda uma estima pelo que eu faço, uma capacidade e também a solidariedade com o outro. É uma fase incrível, né? Essa, que idade a criança tá Isso nessa? 6 aos 12. Ai, é bem a do Geralmente, meu. é um dos capítulos que eu me dediquei mais. Eu acho que eu mesma sofri muito isso nessa fase, né? Eu só falava alemão, imagina, entrando na escola, bullying, todas essas coisas que a gente entrando na escola grande, né? A estima, a capacidade de fazer um período muito potente, inclusive nascendo o que a gente trabalha com a pulsão epistemofílica, que é a pulsão para o conhecimento, né? Que ela é bloqueada em muitos de nós, né? Bloqueada no sentido de que a gente, às vezes, é hiperinteligente e tal, mas a gente não consegue ler, a gente não consegue ficar, porque deserotizou o desejo, a pulsão intelectual. Ela perdeu o erotismo, porque ler é erótico, né? Não no sentido da sexualidade, mas ler eu pego o livro, eu cheiro as páginas. E a imaginação, o que a leitura Imaginação, alimenta na imaginação. E claro, conecta coisas, né? e tu sabe que eu acho assim, a escola, a escola que nós tivemos, ela não ajudou em nada nisso, porque era só de fora para dentro, né? Só jogando coisas. Então, em que raros momentos a gente poderia olhar para dentro, pensar, puxa, o que eu gosto? O que eu quero? Podemos estudar a partir desse desejo? E tem algumas escolas que já trabalham a partir dessa Tem. perspectiva, né? Processo Então é bonito isso, eu está acho que mudando. Então, é uma fase maravilhosa que geralmente se olha, tradicionalmente, se vê como um período de latência, só. E aí é um universo aí muito interessante, inclusive, bem, aí é um sim, aí campo muito depois chega grande, lá nos daria uma live. 16 anos e não sabe, e não, tem que fazer vestibular, aquela fase, não sabe o que é da vida, não sabe direito o que gosta, não se enquadra. E imagina que daqui para frente, Evânia, dizem que tem a maioria das profissões que vão existir ainda não existem. Né? Então, como a gente pode esperar que a criança adquira conteúdos desse momento para fazer um vestibular, para fazer uma. Isso já não conversa mais com o nosso futuro. O nosso presente já está assim mudando tanto. Exatamente. Então, é como o Naranjo falava, né? Esse modo de educar, as escolas tradicionais, elas já faliram. Isso foi muito inspirador para mim, quando eu estava trabalhando com o meu livro, ali antes de 2008, quando eu recebo um comunicado do Naranjo com um texto sobre isso. Tipo assim, isso faliu. Aí, como para mim, abriu uma clareza, assim, tipo assim, eu não vou mais trabalhar querendo ajudar coisas que vão ser reformadas, coisas falidas, cadáver morto, o cadáver é morto, é cadáver já, não tem mais energia, né? Eu vou trabalhar com os projetos inovadores, com pessoas que estão em novas escolas, né? Aqui mesmo eu vi a Mica, que é argentina, que está aí na live, que tem um projeto de escola em Buenos Aires, completamente inovador, né? E assim tem muitos. Então, e tem muita gente, quando tu começa a te direcionar para esse campo, tu vai encontrando as pessoas.
E tem muitos projetos. A Espanha é cheia, o Brasil é cheio de projetos maravilhosos, de escolas novas, né? Maduras, conscientes, trabalhando coisas profundas. Né? E aí chega na adolescência, que nós estamos aí com todo esse momento, e aí a gente vai encarar a mesma coisa, é o momento dos adultos se olharem, porque o grande problema da adolescência geralmente são os pais, né? A gente passa por uma revolução com os filhos adolescentes e eles também passam por uma grande mudança, porque é uma ebulição hormonal e uma série de maturações que estão acontecendo, e eles vêm trazendo novas ideias, mudanças, e esse filho que é adolescente, ele é um filho, a não ser que ele esteja muito afetado nos primeiros anos de vida, que ele tenha algo grave, que é 25% dos adolescentes têm patologias. É muito. Eu acho muito. Muito né? Mas, quer dizer, o resto tem um desenvolvimento, é a própria crise, o próprio processo da adolescência. Mas o que acontece? Os pais, um grande número, não todos, claro, o que eles... Né, tá. O que eles sentem, geralmente? Eles têm medo da adolescência dos filhos. Como se, de repente, fosse surgir assim um Frankenstein, né? Alguém que se transforma, de repente. Não. Esse filho é teu filho, né? Ele está aí com tudo. Então, é muito lindo o trabalho com adolescentes, né? Então, eu tenho gostado muito, né, de trazer esse debate com as pessoas. Nós vamos debater muito, se tu vai fazer o Vínculos, nós vamos debater muito sobre tudo isso, né? Que maravilha, Vânia. Então agora nesse novo formato do Vínculos Vitais, agora online, que está começando na próxima segunda, sem ser nessa segunda, dia 19, na segunda-feira, dia 26. Dia 26 começa. As inscrições são até segunda-feira, dia 19. É isso? Foi o que a Ed me disse. As informações acessa no valedoser.com.br e também qualquer coisa me escreve no direct para a Evânia. E tem várias condições, são 9 encontros de 5 horas na segunda-feira online, pelo Zoom, eu imagino, câmera aberta. 5h30 às 10h30. É. Mas não é só assim, ó. A dinâmica é importante, Fê. Não é só assim, estar no Zoom, todo mundo ali. Não, tem dinâmicas. Tem salas simultâneas, grupo de 2, grupo de 5, volta, tem vivências, tem experiências. É bastante dinâmico, né? Não é uma coisa assim, parado no Zoom, que a gente está cansado de ficar parado no Zoom. É verdade. Não, eu imagino. Eu imaginava isso, não poderia esperar outra coisa de alguém que trabalha com o corpo. Sim, então tem várias dinâmicas e tem sido lindo, sabe o quê? Só para... Por exemplo, o pessoal do Peru organizou um Vínculos lá agora, no ano passado, fim do ano passado. Nós tivemos pessoas de 12 países, então só o online possibilita isso. Pessoas de 12 países, Honduras, Costa Rica, Argentina, Bolívia, México, né? Agora, quando eu fiz o Vínculos aí no Brasil, nós tínhamos um grupo bem grande agora, no primeiro semestre, tinha pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive pessoas da Argentina, pessoas da Espanha, que fizeram o curso no Brasil. 2 pessoas. Faziam da meia-noite, das 10 às 3 da manhã. Eu digo, aquele pessoal mesmo que tem garra, né? Então, esse encontro de pessoas tão diferentes, de culturas, é muito. É por isso que a divulgação do curso é em português, né? Ele não é mais local, né? Ele é numa língua, né? Sim, esse vai ser em português. Esse é em português. Nós terminamos agora um em Barcelona. E aí era em espanhol, né? Nas primeiras, a gente fez um no Brasil e um em Barcelona. No ano passado a gente fez no Peru, né? Tu falaste que tem um outro que é o aprofundamento deste, prevenção. Formação e prevenção. Mas esse é só presencial. Isso quem já fez esse, vai aprofundar. Daí a gente vai para o Vale do Ser, para o sítio, ou se é em outro país, vai para
para fins de semana, e são vários fins de semana, a gente vai trabalhar com vivências, ele é esse conteúdo mais aprofundado, um pouco mais amplo, especialmente no estudo do caráter, mas entra muito com o processo de vivencial daí, né? Ai, maravilha. Teve uma pergunta lá em cima, Vânia, sobre em relação ao contato, que a gente estava falando da importância do tato, do contato na infância. E teve uma pergunta se essa necessidade seguiria na vida adulta. Só para fazer um parênteses, que eu faço uma dança chamada contato e improvisação. É uma improvisação por contato. Que quando eu conheci, eu tive um insight, uma coisa assim que eu voltei a ser criança, porque quando criança todo mundo te pega no colo, te joga para cima, te vira, né? Tem uma relação tátil muito mais livre, muito mais despretensiosa. E na vida adulta a gente perde, a gente tem o contato com um parceiro sexual, na adolescência, quando não tem isso ainda, fica esse vácuo, ou quando dança e a mulher geralmente é conduzida, né? Ela é mais passiva nessa relação, ou quando briga, ou o médico. Então, nessa dança, eu resgatei o prazer desse contato que tão perdido todo esse pessoal que criou o contato e improvisação estava realmente dando luz ao tabu do contato na nossa sociedade. Inclusive, Daniel Stern é abordado, né, nesse movimento ínfimo, síncrono entre mãe e bebê. Então, gostaria que tu falasse um pouco sobre a importância do contato na vida adulta, que alguma pessoa perguntou lá em cima. Contato é tudo, né? O contato é a vida. Um bebê sem contato, o Winnicott já falava disso, morre. Nós adoecemos, nós necessitamos de contato, contato corporal, contato. Estamos aqui mesmo agora online, aqui nós estamos em contato, eu e tu, quando tu lê o poema, eu sinto, nós temos contato, né? E o corpo é super importante nessa coisa do contato afetivo. Isso sim, eu acho que é por toda a vida. Porém, se no início da vida tu não tens isso suficientemente, a ponto de suprir as necessidades básicas do início da vida, tu te torna uma pessoa carente a vida inteira. Então tu fica naquela coisa meio pedindo, meio carente demais. Quando o Winnicott dizia, né, é contraditório isso, mas a capacidade de estar só, que é uma condição, uma coisa muito boa de poder ficar consigo, ela se constrói no primeiro ano de vida. Quando o bebê, exatamente por estar suprido completamente, ele pode ficar bem sozinho. E nós, o contato é tudo, né? Nós nos nutrimos, nós temos esperança, nós nos curamos, né? Nós nos curamos através do contato. Né? Não é só corpo. Às vezes as pessoas tocam o corpo, transam, se abraçam em contato. É mecânico. Contato é uma outra coisa, né? O contato nesse livro que eu adoro, que é da Ashley Montagu, Tato e o Significado Humano da Pele, fala que a pele tem a mesma origem embrionária do cérebro. Portanto, a pele é o nosso sistema nervoso exposto. Então, e nesses primeiros anos de vida, o nosso cérebro está se desenvolvendo a partir desse contato da pele. E aí ele cita experiências com animais, dos que foram tocados pela mãe, dos que foram tocados com cotonete, dos que foram tocados com arame, ou que não foram tocados. E eles morrem. E é bem isso. Exatamente. É o maior órgão do corpo, é a pele. A pele é o maior órgão. Um órgão ela sensorial, tem uma marca forte já no primeiro ano de vida, no nascimento, todo aquele período inicial, a sensibilidade é muito grande da pele, né? E o efeito disso ao longo da vida, de acordo com as fases, quando a gente estuda as fases, faz conexão a nível psicocorporal também, tu começa a fazer conexão com tudo. A tua vida hoje, como tu sente, como tu te expressa,
né? A falta de contato, a impossibilidade do contato, né? Muitas pessoas não têm contato, é muito difícil, né? O quanto deve ter sido muito difícil para muita gente nesse isolamento recente que nós passamos e ainda estamos na Evânia. Muito, É. muito difícil, E, no especialmente para as entanto, crianças e para os e adolescentes. muito, muitos suicídios, inclusive, né? E ao mesmo tempo, que oportunidade para muitas famílias de estarem mais próximos das suas crianças, né? Eu tive isso, meu filho ficou dos 6 aos 7 anos e meio sem ir à escola, né? Sem se ir todo dia. Isso não foi bom, claro, porque ele perdeu contato com os amiguinhos que nós conseguimos conciliar numa pracinha, né? Eu acho que nós conseguimos um equilíbrio assim minimamente saudável nessas relações, mas no entanto ele adorou passar o dia com a gente, né? De a gente estar mais próximo, de a gente participar da educação dele, enfim, de estar aqui o dia inteiro, mesmo ir cada um numa sala, mas sabe que está ali pertinho, corre, vem aqui, né? A gente vai, se abraça. Eu acho que Foi teve essa muito oportunidade também. isso foi muito positivo e muitas famílias ressignificou muitas coisas. Eu vi pessoas que eu trabalho, que eu conheço, criando quase mundos paralelos com seus filhos, assim, a pandemia está aí, mas eles inventavam coisas, fazer um piquenique lá num lugar que tem cachoeira, acampar e tal, e manter a vida, né? Buscando lugares de vida, não ficando só dentro de casa parado ali, levando a criança para ela poder se movimentar e tal. É muito bonito tudo isso. Agora, o outro lado é que um grande número de casais se separou, um volume assim enorme nesse período, porque as neuroses todas se ativaram muito também. Então, quem não conseguiu manejar com isso foi muito duro para as crianças. Viram também muita briga, muita falta de fazer, muito conflito, enfim, teve os dois lados sempre, né? E nós como Sim. adultos, né? Eu sempre digo, a gente tem um legado como adultos, né? Mesmo que a gente fique mal, né? Teve momentos da pandemia que foi difícil, dava um desânimo, né? Coisa pesada, tanta morte. No Brasil, com Bolsonaro, né? Quer dizer, vivendo esse momento todo completamente além da pandemia, vivendo uma coisa maluca, né? Como a gente viveu todo esse período aqui no Brasil. Eu vejo amigos, ou lugares que eu trabalho em outros países, foi diferente, não foi nessa proporção. Então, isso tudo, né? Agravou muito, né, a nossa realidade. Mas nós somos adultos, nós temos o legado de levar para os nossos filhos e amigos e tal, um legado de esperança, de fé na vida. Eu sempre digo que nós estamos num barquinho no meio do oceano do Covid. Nós estamos dentro desse barquinho, tem que segurar esse leme. Vamos lá, que daqui a pouco a gente vai chegar na margem, né, na costa, né? Então, até lá a gente tem que se colocar num lugar com adultos, né? Exato. Criança cuidando da mãe, né? Querida, estamos a 1 minuto e 30 do término da nossa live. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Gratidão imensa, uma alegria, uma grande esperança, uma grande fé te ter aqui. Que privilégio, que oportunidade de ter aqui tão pertinho, ter tido essa experiência vivencial contigo, presencial, lá na minha gravidez. E agora, de novo, em outra fase, Evânia, tu é maravilhosa, como diz aqui a Suzane. Nossa, eu que agradeço. Tu és muito amada por nós, somos muito gratos pelo teu trabalho, é um serviço para a humanidade, uma pessoa que está nos ajudando a fazer realmente uma sociedade mais saudável, mais feliz. Então, indico a todo mundo. Aprende junto, né, Fernanda? Eu aprendo o tempo todo, quando cada encontro que eu tenho, com o teu depoimento de cada um, isso vai nos nutrindo e dando sentido de a gente seguir trabalhando com isso. Então, muito obrigada também pela oportunidade, assim, gostei muito da energia, enfim, muito bom, obrigada mesmo.
Querida, E eu obrigada, estou obrigada feliz, a todos vocês. tô feliz que tu vai para o Vínculos. Vamos lá, vai ser uma Sim, vou jornada, então, sim. tá? Um Sim, abraço. estarei lá junto, querida, no dia 26 e quem quiser, venham conosco, porque é imperdível, é uma grande aprendizagem. Aproveitar que é online e pode estar em qualquer lugar do mundo para fazer.